Alain, que vai estar nos ministrando. Senhor, obrigado, meu Pai amado, por este tempo tão precioso que o Senhor nos proporciona. Nós apresentamos a vida, Senhor, do diácono Alain, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor use a vida dele com poder, com graça, com autoridade, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Que a partir de agora, Senhor, nós como igreja, Senhor, estaremos abertos a receber aquilo que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai, para os nossos corações. Que todo impedimento, toda barreira, todo bloqueio, seja ele físico ou espiritual, nós colocamos por terra e que a Tua palavra flua nesta noite. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Deus te abençoe e te use, filho. Aleluia, graça e paz, igreja da renovação, amém? Pode se assentar, glória a Deus. O Senhor já está falando, né, desde os louvores, os testemunhos, palavra aí abençoada, amém? Quero glorificar a Deus pela vida dos apóstolos, pela confiança, né, nós depositada. Dentro desses 12 dias, nós estamos no 9º dia, né? E glória a Deus que nós estamos aqui, não é verdade? Amém? E é um mês para mim também de muita celebração. Mês da renovação. E já tem uns meses, já tem uns anos que cai a renovação para mim. Eu falo, amém, Senhor. Nada mais é renovação, é se mover-se, né? Para algo novo, algo poderoso, não é gostoso? A gente se mover para algo novo, né? É gostoso a gente se mover para algo novo, porque a gente não fica parado. E não tem como a gente ficar parado e receber a renovação do Senhor. E glorifica a Deus pro mês de setembro, mês da renovação, o mês em que eu celebro a primavera, e celebrando a primavera, né, juntamente com a vida da minha esposa. Quero glorificar a Deus pela sua vida, meu amor. Que é o mês do aniversário dela e eu sei que não é um mês comum. E nunca vai ser. Não é verdade? Amém? Então você que está com sua Bíblia aí, abrir ela em Jeremias capítulo 12, nós vamos falar sobre a vida desse profeta em meio à renovação. E já quero de antemão fazer uma pergunta qual o Senhor também já fez para mim, e quero fazer para cada um de vocês. Você já se perguntou até quando você aguenta a rotina da sua vida? É uma pergunta para nós, assim como o Senhor já perguntou para mim, Alain, até quando você vai aguentar a rotina da sua vida? E já se perguntou também aonde a sua rotina vai te levar? Qual o propósito que você está tendo aqui na terra para que você venha conseguir concluir com êxito a renovação no Senhor? Porque a gente sabe, assim como a Sabrina ela já testemunhou, poxa, teve uma hora que eu vacilei, não foi, Sabrina, que você falou? Tive que sangrar. Ou seja, muitas vezes para a gente ter a renovação no Senhor, a gente temos que sangrar. E não entende, e muitas vezes a sangria não vai partir do Senhor, não, vai partir de nós mesmos, pelos nossos erros, pelas nossas situações que nós causamos. Mas aí nós entendemos que quando nós se renovamos em Deus, a misericórdia do Senhor derrama sobre nós, né? Então pode colocar para mim Jeremias capítulo 12, no versículo 1, que diz assim, ó, o profeta Jeremias: Tu és justo, Senhor, quando eu me apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Aqui é uma queixa que Jeremias ele fala para com Deus. Olha que interessante, tu és justo, ele começa falando, tu és justo, Senhor, eu sei disso. E ele é um profeta escolhido pelo Senhor, aquele não questiona o seu chamado, mas ele questiona as pessoas a qual está fazendo aquelas situações. Ele foi chamado, e ali o profeta Jeremias, o seu ministério durou em cerca de 40 anos. Então ele viu muita coisa. Ele foi chamado não para fazer coisa pequena, assim como nós nessa noite, nós não foi chamado para fazer coisas pequenas. Mas nós fomos chamados e somos a cada dia mais para profetizar as coisas grandes que o Senhor colocou sobre o meu coração e sobre o teu coração. Só que muitas vezes o cansaço vai fazer com que venha paralisar o nosso milagre para viver a renovação do Senhor. Jeremias era profeta do Senhor e ele profetizou por 40 anos. E ele não foi para profetizar, assim como já declarei, que não foi coisa pequena. Ele profetizou para reis, ele profetizou para sacerdotes, ele profetizou para autoridades.
E eu quero falar para você também, se prepara, que o que está vindo da parte do Senhor para a sua vida, para você profetizar, não é para coisa pequena, mas é para algo renovador na parte do Senhor. Você vai ver muitas pessoas que talvez não estejam aqui hoje do seu lado. Nós já estamos salvos em Cristo, amém? Mas a palavra do Senhor nos diz o quê? Esteja em alerta, vigia para que você não venha cair. Porque há momentos que vêm sobre a nossa direção que não vai nos fazer que a gente ficar cansado. E a gente cansado, a gente não flui nada. Não é verdade? Eu sempre costumo dizer para minha esposa, amor, eu estou no meu limite. Abro um parênteses, igual eu falei, não sei, muitos aqui já sabem, eu falei, fiquei 3 anos sem pegar férias, gente. Será que estava cansado? Eu só falei, eu estava me arrastando, apóstolo. Falei, meu Deus, então essa pergunta veio para mim. Você já se perguntou, Alan, até quando você aguenta a sua rotina da sua vida? Até quando esse ritmo até onde esse ritmo vai te levar? E até onde você consegue aguentar? É uma pergunta para nós nessa noite. Assim como foi também o profeta, ele diz, tu és justo, Senhor, eu sei, porque eu caminho contigo. Quando eu me apresento uma causa diante de ti, eu sei dos teus feitos. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problema. Sabe qual a situação? Muitas vezes nós nos questionamos e questionamos muitas vezes para com Deus. Sabe por quê? Porque devido à jornada a qual a gente olha, pelos nossos olhos visíveis, a gente acaba esquecendo do propósito ao qual o Senhor nos chamou. Nunca se esqueça, igreja, nós somos chamados para serem renovados no Senhor, para viver algo novo constantemente. Eu falo, o ano que se findou de 2025 foi um ano de muitas conquistas, glória a Deus. Mas diante deles também eu tive desafios, meu Deus do céu, que eu achei que eu não ia suportar. Muitas vezes, desculpa. A situação desafiadora foi causada através da minha vida. Eu causei isso, porque o Senhor não quer, o Senhor ele bem sabe o que os pensamentos dele são que de nos fazermos o quê? Prosperar, e não de nos causar dano. Então, ou seja, o processo ao qual aqui Jeremias estava colocando, ele estava colocando Deus diante de um paredão. E a pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês, muitas vezes nós não colocamos Deus diante de um paredão? Não é verdade? O fardo aí muitas vezes não se torna pesado? Jeremias, ele sendo profeta, mas ele não suportou o fardo que ele estava carregando, ele começou a questionar Deus. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Quem achou que ele era, irmãos? Quem a gente acha que é perante o Senhor, para colocar o Senhor diante de paredão, para querer discutir com alguma coisa? Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos para nos ouvir. Ele para que a gente fale, ei filho, peraí, antes da fundação do mundo, onde que você estava? Eu fiz, opero e faço todas as coisas por intermédio de quê? Do meu propósito, através do meu Espírito. Muitas vezes que a gente que quer atropelar os processos para com o Senhor, não é verdade? E o que é mais interessante, depois que o profeta aqui, ele começou a apresentar suas causas, ele expôs a sua alma. Aí o Senhor está perguntando para nós aqui nessa noite, até quando a gente vai expor a nossa alma? Sabe por quê? A gente expõe muitas vezes a nossa alma, porque não é quando a gente está super-herói, é quando a gente está cansado. E é nas nossas fraquezas que a gente demonstra vulnerabilidade. É nas nossas fraquezas que a gente não consegue raciocinar. E nós não machucamos, não. Aqui, o profeta Jeremias estava expondo a alma para Deus. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele consegue suportar. Mas quantas palavras torpes nós não causamos perante os nossos filhos, talvez perante a nossa mulher, perante os nossos filhos, para que venham nos causar dano. E danos esses que talvez a gente não consegue reconstruir mais. Danos esses que a gente muitas vezes não consegue se renovar mais, não consegue se assentar na mesa para ter comunhão. Não consegue olhar para o seu filho e falar, não filho, a gente vai voar, a gente vai sonhar alto. A gente vai viver novos níveis, a gente vai ser renovado no Senhor. Ei, pode faltar tudo perante a minha e sua vida, só não pode faltar a presença do Senhor, só não pode faltar a comunhão no Senhor, só não pode faltar a renovação no Senhor, aleluia. Não podemos deixar que o cansaço venha nos paralisar para viver algo novo da parte do Senhor. Entenda,
Deus ouviu, diga assim comigo, Deus ouviu a minha queixa, mas teve misericórdia de mim. Jeremias capítulo 12, no versículo 5. Aqui é a resposta de Deus para um coração que estava cansado. Se você, Jeremias, correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá você, profeta do Senhor, competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Olha a resposta aqui que Deus dá para Jeremias. Se você correu a pé com os homens, aquele que você profetizou, aquele que você declarou, aquele que muitas vezes você andou e agora eles estão te cansando. Ei, igreja do Senhor, você não é Jesus Cristo. Se alguém está te cansando, alguém está querendo te tirar do propósito, alguém que está tirando as suas forças para você renovar no Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Que até os jovens que têm grande vigor, eles se cansam, ele fica exausto. Quem é eu e você? Amém, Alan, eu também sou jovem. Amém, também nos cansamos, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, sobem alto como águias e voam, sobem alto como águias e voam, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O cansaço deixa a gente fadigado, faz com que as nossas visões venham ficar embaçadas. Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Já pensou, irmão? Você competir com cavalos? Por isso que é gostoso Deus. Quando Deus ele fala conosco, ele fala: Senhor, eu não vou conseguir não. Mas não, se ele falou que ele vai fazer a gente vai conseguir. O que fará na densa floresta do Jordão? E eu pesquisando ali o Senhor, eu falei: Senhor, o que é a floresta densa do Jordão? E ali vai nos dizer que era ali, quando é tempo de chuvas grandes, muitas chuvas, e começa a se alagar ali os pântanos, e vem fazer com que venha ficar escuro. Então, ou seja, se você não consegue suportar os homens, Jeremias, e quando eu te colocar nas florestas densas, aí eu lembrei do salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. Aí eu consigo ver renovação em minha escuridão, porque quando o Senhor nos coloca de situações difíceis, é só Ele também para nos tirar, não é verdade? Amém? E aqui, eu quero, Lucas, coloca para mim, por favor, Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11, no versículo 19. Jeremias capítulo 11, versículo 19 diz assim: eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruiremos a sua seiva, vamos eliminá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ou seja, todo aquele que carrega a propósito, renovação do Senhor, se prepara, que vão querer tramar contra a minha vida e contra a sua vida. Nós temos que estar vigilante no Senhor, porque senão a gente fica cansado, a gente não consegue obter uma renovação do Senhor. Vocês estão conseguindo entender a palavra do Senhor nessa noite? Todas as vezes que nós ficamos debilitados, porque o Senhor tem um grande propósito sobre as nossas vidas. E aqui o Senhor fala com Jeremias: eu era como um cordeiro manso, levado ao matador, e não tinha percebido que tramavam contra mim, e dizendo: destruímos a árvore e a sua seiva, vamos eliminá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Tudo aquilo que Jeremias já estava profetizando sobre aqueles tempos, ele não estava tendo mais, aquele povo não estava ouvindo mais a voz do Jeremias, e isso estava trazendo um fardo sobre a vida de Jeremias, estava trazendo um cansaço. Entenda, se muitas vezes aquilo que você está profetizando dentro, muitas vezes da sua casa, aqueles que estão de próximo, porque não é de longe, algo de longe vai te trazer dano. Fala a verdade, pessoas que estão longe, que não estão dentro do propósito, vai te trazer algum dano? Pode até trazer, mas é leve, né?
Mas você pode entender que muitas vezes as flechadas que nós tomamos é de perto, é de pessoas que a gente ama, é de pessoas que muitas vezes a gente fala, meu Deus, eu não estou entendendo que está saindo dele, que está saindo dela essa situação. Por isso que nós temos que estar vigilantes, porque pessoas muitas vezes param de orar, ficam cegos diante do propósito. Ainda que você venha estar cansado, não estou falando que nós vamos ser super-herói, jamais, mas pelo contrário, todas as vezes que você estiver cansado, não fique se questionando, e muitas vezes se questionando a Deus. Vai para o teu quarto no secreto, que no secreto o Senhor vem falar conosco, vai falar, filho, não tem como você viver uma renovação cansado, não tem como você ficar desfrutando. E ali, o profeta Jeremias, ele expõe as suas emoções, ele fica nervosinho, ele fica amargurado, ele fica teimoso, ele fica rebelde, porque ele para de enxergar o propósito ao qual o Senhor falou para ele, em Jeremias capítulo 1, 19, ele já esqueceu esse propósito, ó. O Senhor falou para ele, e o Senhor quer falar para nós nessa noite, eles lutarão contra você, Jeremias, mas não vencerão, pois eu estou com você, e eu protegerei, declara o Senhor, aleluia. Você não entendeu, eu vou falar de novo, ó. Jeremias, desde o capítulo 1 estou falando com você, filho, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor, aleluia. Ou seja, pode se levantar quem for, quando nós estamos dentro do propósito do Senhor, ainda que venha cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, mas nós temos que estar vigilantes para não estar cansado. Costumo dizer, quanto mais a gente deixa os nossos corações de chama, mais nós somos renovados e guardamos os nossos sonhos, o que? Assim como foi com Jeremias uma vez, aquecidos no Senhor. Quanto mais nós deixamos nossos corações de chamas, mais os nossos sonhos ficam aquecidos, mais as profecias ficam aquecidas dentro dos nossos corações, mais aquele propósito que o Senhor mostrou para nós um dia, para que nós vamos conseguir concluir o milagre, vai ser renovado nessa noite. Entenda, o Senhor nos mostra o propósito, mas muitas vezes Ele não mostra o processo. Se Deus tivesse mostrado o processo para Jeremias, Jeremias estava reclamando agora? Aí mais uma pergunta para o Senhor, então por que você está reclamando? Você sabe que muitas vezes no processo o Senhor vai ficar calado. Só cumpre o propósito, eu sei que dói. Não é fácil, é pesado. Mas lembra que desde o ventre da sua mãe, Jeremias, eu te chamei, eu te formei, para que você venha fazer o quê? Algo novo, renovação, algo novo, se movimente para algo novo. Aleluia. Aqui, volto em Jeremias capítulo 12, no versículo 1. Jeremias, ele se questiona, ele se compara, ele olha para a vida dos outros e começa a falar, Senhor, por quê? Eu estou fazendo tudo certinho. Meu Deus, é a oração talvez minha e sua. Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, porque eu estou passando por esse processo. Fulano isso, fulano aquilo, fulano está bagunçando, dá tudo quanto é lado. E parece que ele está prosperando, Senhor. Parece que ele está avançando, parece que ele está se renovando. Ei, espere mais um pouquinho de tempo. Não tenha inveja dos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta aqueles que são renovados nele. O Senhor se renova todo dia para aqueles que cumprem o seu propósito. E aqui eu coloco 4 situações aqui coloca para mim novamente, Jeremias capítulo 12 no versículo 1. Tu és justo, Senhor, quando me apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Você que está anotando aí, se quiser anotar o primeiro, aqui Jeremias ele fala 4 situações aqui, ó, que o Senhor falou no meu coração. A prosperidade das pessoas. Muitas vezes nós olhamos e pensa num povo que está nessa... Eu falo porque eu sempre falo, eu até comentei uma vez com o apóstolo, eu vou puxar de novo, não sei se vocês pesquisaram, mas já deve ter na internet, claro. Foi feito um estudo sobre acerca das pessoas hoje no Brasil e no mundo, vamos colocar, que estão endividadas acerca desse jogo aí, das bets, tigrinho, e desses demônios tudo aí que se levanta. E foi levantado um estudo, e muitas vezes, você já deve ter um conhecido, não é verdade?
que sempre chega falando para você, mano, hoje eu ganhei tanto, hoje eu ganhei isso, hoje eu ganhei aquilo, mas o tanto que já perdeu. Mas o tanto que ele já está cansado, afadigado, tanto que ele já está debilitado, já não tem mais forças para ser renovado, porque pensa numa coisa que isso destrói. Então, ou seja, nem toda prosperidade que a gente vê visível é uma prosperidade divina. Jeremias, muitas vezes, pelo seu cansaço, ele começou a ver uma prosperidade visível, apóstolo. Ele começou uma prosperidade que ele vem falar que é palpável. E entra a humanidade, mas nem toda a prosperidade visível é uma prosperidade divina. Nós sim, servos do Deus Altíssimo sim. Pode muitas vezes faltar alguma coisa, mas nós somos odres novos. Nós somos odres disponíveis a receber o vinho novo da parte do Senhor. Isso ninguém pode tirar. Só o cansaço pode fazer com que os nossos odres venham se rachar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar que há odres novos da parte do Senhor, vinho novo, coisas novas, profecias novas, visões novas da parte do Senhor. Venha na nossa direção para que nós venhamos falar, até aqui o Senhor me ajudou, aleluia. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Segundo tópico, ele enxerga a paz nas outras pessoas. Mas não foi bem assim. Terceiro, ele enxergou resultado nas outras pessoas. E ele enxergou o quê? A aparência de piedade nas outras pessoas. Aleluia. Efésios 3:20, por favor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e o que pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. E Isaías 55:8. Glória a Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Quando o Senhor está falando com Jeremias, aquele Jeremias, pode se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus, ele fala para com Jeremias, Jeremias, até aqui você me questionou, você colocou o paredão, mas eu vou colocar um basta. Sabe o que é gostoso? Deus é misericordioso, mas também ele é justiça. E Jeremias, ele fala na sua oração, a gente leu, né? Senhor, eu sei que o Senhor é justo. E quando o Senhor coloca na balança a sua justiça, há momentos de que muitas vezes nós temos que falar, e o Senhor vem falar para não, filho, peraí, eu vou te dar um basta. Até que você foi ousado demais na minha presença, mas peraí, por que você está questionando tudo e todos? Porque há momentos que você vem falar, não, peraí, se examine, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Feche seus olhos. Aleluia. Deus, ele fala para Jeremias, Jeremias, você profetizou tanto, Jeremias, você declarou tanto, você declarou vida para tantas pessoas, mas você deixou esquecer o que é mais precioso, Jeremias, fazer com que todas as situações a qual você orou, os fardos das outras pessoas, venham querer jogar dentro do seu coração, Jeremias, venham colocar diante das suas costas. E muitas vezes tem pessoas aqui que fazem a mesma oração, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou passar por essa situação? Até quando, Senhor, vão rir de mim, das profecias a qual eu declaro, o Deus a qual eu carrego? Quero declarar nessa noite, não chore, aleluia, não se desespere, tão somente fica firme, diz o Senhor. Talvez hoje você esteja cansado de tantas situações. Talvez você está declarando hoje, pedindo, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, está difícil a situação, minha situação financeira. Eu não estou aguentando mais. O Senhor vai fazer não somente que venha abrir uma porta de emprego, mas o Senhor vai levantar empreendedores aqui da parte do Senhor. E vão fazer com que venha abrir CNPJs, mas que você vai ser abençoado de uma tal forma com que você venha abençoar outras vidas e você vai registrar pessoas no seu nome. Talvez você esteja cansado de receber esse valor que você está recebendo hoje.
você esteja cansado de fazer isso, mas o Senhor vai te derramar uma prosperidade tão gigantesca de uma tal forma que você vai falar, não vai ficar somente em mim, mas eu vou abençoar outras vidas. Talvez você esteja cansado de não ter oportunidades. Talvez você vai falar, não estão me chamando para ter oportunidades, parece que cai só no colo do vizinho, cai na esquerda, cai na direita, mas nunca cai uma oportunidade sobre a minha vida. Há um tempo de renovação da parte do Senhor, aleluia, e eu quero declarar que grandes oportunidades que o Senhor vai vir sobre a direita, sobre a esquerda, vai falar, aonde, como que aconteceu isso, Senhor? Há um tempo novo, há um tempo de renovação, há um tempo de odres novos, vinho novo. Talvez você esteja cansado com o seu filho e com o seu casamento, com as suas emoções, mas eu declaro, pode levantar sua mão, aleluia. Mas eu declaro que você será um grande reconciliador de casamentos e de famílias. Você vai ser uma pessoa que vai ser casal modelo, que vai ser pai e mulher de Deus, vai falar, os meus filhos são fruto de uma renovação do Senhor. Talvez você esteja cansado de não receber convites, mas eu declaro que em 2026, aleluia, terá grandes surpresas da parte do Senhor, que você vai falar, meu Deus, a minha agenda está lotada. Mas você vem falar, a agenda está lotada, porque nos meus 12 dias, eu profetizei declarando que eu sou conquistador, que eu sou primiciador, que eu sou uma pessoa que se renova no Senhor, que vive as promessas, que é renovado, que é cada dia mais avivado na presença do Senhor, aleluia. E assim eu quero glorificar e exaltar o Senhor, profetizando e declarando que vai ser diferente o nosso 2026. Assim como todo ano, a gente sabe que vai ser desafiador. Ei, igreja, se renova. Não fique cansado. Não fique ouvindo pessoas cansadas, debilitadas. Que eu já ouvi muitas. O que vai ser? Assim como já foi falado aqui a Sheila. Eu trabalho com vendas, muitos aqui trabalham com vendas, não é verdade? E o que mais se ouve, o que vai ser? Vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição. Ei, nós somos eleitos por um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então todos aqueles que se renovam no Senhor, a gente não recebe nada dessa terra. Assim como o nosso apóstolo fala, que nós vamos ter tudo dessa terra, mas que nada dessa terra venha ter nós. E assim eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Que palavra poderosa, não é verdade? Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos, ainda nesse mesmo mover de unção, de graça. Eu sei que o Espírito Santo ele está trabalhando nesses dias, fortalecendo os nossos corações, fortalecendo as nossas bases, para aquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Amém? É importante que você entenda que o que Deus vai fazer, não é apenas em você, mas é através de você. Como o Alan ministrou nessa noite, hoje, pelo Espírito Santo de Deus, não se canse com as lutas do tempo presente. Não se desgaste com as lutas do tempo presente, porque coisas maiores o Senhor fará em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. De renovação que está se movendo no meio de nós, amém? Então nós vamos para o nosso corredor de oração aqui. Eu já queria pedir aqui a pastora Fran para estar aqui. Eu quero pedir aqui o diácono Alan, diaconisa Lê. Eu quero pedir aqui ao pastor Luiz, a pastora Cida. Peço que vocês se coloquem aqui, nessa posição aqui do corredor, em nome de Jesus, amém? Você vai sair do seu lugar crendo, você vai sair do seu lugar declarando, profetizando, amém? Quando você passar por aqui, ao receber esta unção, ao receber esta imposição de mão sobre você, venha declarando e venha crendo, porque diga assim comigo, Deus, misericórdia. Diga assim comigo, Deus. Ah, que susto, eu pensei que tinha ido embora. Diga assim, Deus, eu ainda creio em milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Passe crendo, passe declarando em nome de Jesus, Pai. Nós selamos esta palavra, nós selamos cada decreto, Senhor. É por isso que estamos aqui nessa noite, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença e receber mais do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Venha crendo, venha crendo, venha crendo. Venha crendo e recebendo, crendo e recebendo, crendo e recebendo. Aleluia. Rei do céu, estou aqui. Dá um pouquinho de retorno aqui, seu Roberto. Não estou ouvindo. Prostrar. Rei do céu, estou aqui. Prostrado. Não estou ouvindo. Rei do céu, estou aqui. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar para se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. Diga, igreja. O melhor lugar para se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar para se estar é aos teus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como um fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagre, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como um fogo vem e me envolve. Aleluia. Vitorioso és, vitorioso é Jesus. Diga, igreja, diga. Vitorioso és, vitorioso é Jesus. Levante a tua voz e a tua mão e diga: vitorioso és, vitorioso é Jesus. Diga: vitorioso, vitorioso, vitorioso és, vitorioso é Jesus. Já vi o seu amor fazer milagre, você me sustentou
até aqui. Nunca desistiu, como um fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como um fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor, diga igreja, milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como um fogo vem e me envolve. Dê um aplauso a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Santo é o teu nome, Senhor Jesus.